presença de todos, o convite do laboratório, né? É importante que os nossos trabalhos científicos e acadêmicos saiam da caixa, né, e circulem. Eu acho que essa é a meta, né, para a gente fazer um bom trabalho. Então, essa é a minha tese de doutorado, eu defendi agora em junho desse ano, né? Ela se chama Donos do Lugar, a territorialidade quilombola no Sapê do Norte, Espírito Santo, né? E foi feita na UF. Tem aproximadamente 12 anos que eu trabalho com essa temática, né? Foi quando eu me mudei de São Paulo para o Espírito Santo, já fazendo mestrado, e fui morar no norte do estado e me envolvi aos tubos, né? Profundamente com as comunidades de lá, que até então não eram identificadas como quilombolas, mas eram comunidades negras rurais que já tinham um longo histórico de expropriação, né, e de luta, né, perante os plantios industriais de eucalipto da empresa Aracruz Celulose, né? E eu cheguei lá, me apaixonei, me envolvi, estou até hoje aí tentando contribuir com a produção científica, né, mas contribuir com a luta, com essas discussões, né? Então, donos do lugar, agora vai, né? Donos do lugar, né? A territorialidade quilombola do Sapê do Norte. Eu queria só trabalhar um pouquinho os conceitos aí que eu usei no título do trabalho, né? O Sapê do Norte foi uma denominação que sempre as comunidades davam para aquele espaço, né? O Sapê do Norte, elas se identificavam como esse território negro, né? Um território camponês, um território negro, onde a terra era rola, onde havia fartura, o gado era grané, né? Era criado solto, e você tinha a floresta tropical que você se apropriava, né? Você produzia tanto a sua roça no meio da floresta, como você extraía cipó, você extraía madeira, você extraía barro, né? E ao mesmo tempo que é um nome que eles já davam, ele indica uma característica física desse ambiente, né? O sapê é uma metáfora da resistência dessas comunidades, né? O sapê é uma vegetação que sempre brota depois que você tira a floresta, é o sapê que vem, né? O sapê acompanha algumas áreas de Mussonunga, de nativo também, então ele é uma coisa muito nativa dali, né? E como o sapê, a luta dessas comunidades negras sempre rebrota, né? Ela sempre vem à tona, né? Eles vêm sendo massacrados há muito tempo e a resistência deles continua lá, né? Bom, donos do lugar é uma expressão local deles, é uma categoria nativa que eles usam, né? E eles não usam a palavra proprietário, né? Proprietário é um conceito muito da sociedade ocidental, branca, né? Que vai implicar a propriedade privada, né? Das coisas da terra. E eles chamam donos. Né? Eles falam, não, aqui tinham donos, olha lá, cada um lugar tinha aqueles donos, o seu Domingos fala, né? Ele relatando para mim que ali era o finado Agripino, o finado Teodório, o finado Manuel, né? E quem eram os donos? Eram aqueles que pertenciam a esse lugar. Se apropriavam desse espaço e pertenciam, né? Com suas redes de parentesco, suas redes de troca, né? Sua relação, seu modo de vida construído a partir daquele ambiente, né? Então, o lugar... Aí o lugar é uma categoria nativa e também uma categoria bem cara à geografia, né? Aí que eu faço esse paralelo, né, entre o que é nativo e o que é da academia, né? A gente pode estabelecer esse diálogo, deve estabelecer esse diálogo, né? Então o lugar é tido como o espaço da pertença, o espaço da identidade, da familiaridade, o espaço do vivido, o espaço da memória, da vizinhança, do compadrio e da troca, né? Era tudo gente do lugar, seu Domingos falando de novo. E essa categoria lugar, eles estendem até mesmo não só as pessoas, né? Eles falam que até o gado precisava ficar amigo do lugar para não ficar doente, né? Então é uma categoria que eles usam mesmo para indicar essa identidade em relação a esse espaço, né? Agora, territorialidade quilombola, né? Donos do lugar, territorialidade quilombola do Sapê do Norte, né? A territorialidade,
eu trabalho, né, com a ideia de formas de apropriação desse espaço, formas que essas comunidades tecem ao longo de sua existência, de apropriação desse espaço para a reprodução da própria vida, né? Então, nesse processo de apropriação do espaço, elas vão imprimir marcas nesse espaço, né? São as formas de territorialidade, né? Elas se apropriam, elas imprimem uma cara para esse espaço e elas se afirmam em relação ao que é diferente, ao que não é, né, a comunidade. No caso, a territorialidade deles entra em choque com a territorialidade do agronegócio, né? É uma territorialidade muito baseada, né, nessa coisa da pertença, né? E ela estabelece uma relação de poder em relação à territorialidade do capital, da celulose, que é uma territorialidade já impessoal, é uma territorialidade que não tem pertencimento. A territorialidade da celulose não tem memória, não tem afetividade. É uma territorialidade cartesiana, racional, né? Que é só orientada para alta produtividade, né, de capital, né? E quilombola é uma identidade que vem sendo construída por esses povos, né? É uma identidade que remete a todo esse histórico de vida, né? Que são sim, tem uma ancestralidade africana, são afrodescendentes, né? E que hoje se afirmam, né? Se afirmam como detentores de direitos em relação ao território que ocupam, né? Esse processo, ele não se inaugura com a legislação, claro, é uma luta muito anterior à legislação, mas depois, em virtude de todo o movimento negro, da luta do movimento negro, ele foi contemplado na Constituição Federal, no artigo 68, né, do direito das comunidades remanescentes de quilombo ao seu território. Em 2003, também, em decorrência do movimento negro, pelo decreto 4887, que regulamentou o artigo 68 para começar as políticas de reconhecimento desse território, né, pelo Estado, né? Então, resumindo, né, a tese quis trazer um apanhado um pouco desse nascer dessa identidade, né, desse nascer e fortalecimento do movimento quilombola pela reapropriação do seu território, né, e com destaque a dimensão do lugar como força, né, política para a territorialidade, né? A territorialidade tem um aspecto político, de poder, de relação de poder, de confronto, mas o que a gente percebe é que todas essas características da afetividade, da pertença, da memória, né, da história de vida, né, dos saberes que esses povos teceram há muitos séculos naquele espaço, né, tudo isso fortalece hoje a luta política de reapropriação do território, né, não são dimensões separadas, né? Então, eu acho que a tese, ela trabalha um pouco por aí, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Aqui são algumas imagens do século XIX, né? O Porto de São Mateus, a foz do Rio São Mateus, né? Que também era outro porto. Na época que o Sapé do Norte era um grande produtor de farinha de mandioca, com mão de obra escrava, né? Os últimos vestígios que a gente tem em arquivo público são esses, né? Esses registros, né? E era uma grande produção de farinha de mandioca, inclusive ela saía para fora do país para se trocar por escravos, né? É uma coisa que não aparece nos grandes ciclos da economia colonial, né? Mas é uma economia regional que foi importante, né? Às vezes os navios negreiros saíam para buscar escravos na África e iam carregados de farinha de mandioca para trocar por escravos, e uma parte dessa farinha voltava para alimentar os próprios escravos que vinham da África, né? Então foi uma atividade econômica importante, né? E de manutenção do sistema escravista, né? A gente tem marcas hoje, né, no Sapé do Norte, histórias hoje de fazendas que eram reprodutoras de escravos, eram destinadas somente à reprodução de escravos, né? É muito doído isso falar, mas é isso que acontecia. Então, São Mateus configura nesse espaço, né? Como não era um centro da economia colonial, mas alimentava, né? Alimentava com escravos e com farinha de mandioca todo esse comércio de gente, né? Que vinha da África e se fazia também no Brasil, né? Esses pontinhos vermelhos, gente, são hoje as comunidades, né, negras rurais que
estão localizadas em São Mateus e Conceição da Barra, por enquanto, né? As que estão identificadas até hoje, com alguns trabalhos de campo, né, que a gente fez desde 2002, que tem várias equipes, né, fazendo trabalhos, e cada vez aparece mais informação, né. Eu localizei aqui 2 sedes de fazenda da Rita Cunha, lá onde é hoje Linharinho, era uma fazenda escravista, e aqui do Barão de Timbuí, que era outra, e tem uma mais lá para cima do Rio Siricaré, que era do Barão dos Aimorés, né, também uma grande fazenda aí escravista, né. Bom, antes de chegar na coisa dos impactos, né, e da reação, eu quero trazer um pouco dessas categorias nativas, né, que marcam muito a linguagem comum que essas pessoas têm entre elas, e de certa forma uma forma de territorialidade também, né, a comunicação, como que se conversa nesse território, né. E aí, como uma linguagem comum, ela traz elementos da identidade, né? Eles, entre eles, conversam assim, né? Depois, se você não entende a linguagem, né, você está fora, né? Você é o outro que não é. Então, é uma forma de comunicação aí entre eles. Olha, o lugar é uma categoria nativa, a terra rola, a terra solta, o gado a grané, o destocar, né? O gado a grané era o gado solto, que era criado à solta, na terra de uso comum, né? Não tinha cerca, você punha lá e todo mundo cuidava do gado do outro, né? A terra crua e a terra cozida, quando a terra você passa o fogo para plantar, você faz a coivar, e quando a terra você não passa o fogo para plantar, né? O cabelo da terra, que é quando vem a vegetação, a primeira vegetação que vem na terra, quer dizer, que indica uma forma de fertilidade daquela terra, né? O descortinar a mata, o animal cavalar, o animal vacum, o sertão e a rua. O sertão é esse espaço longínquo, né, da floresta, do sapê, onde você cria o gado, onde você vai caçar, né? A rua é o comércio, é a cidade onde você vai fazer o seu negócio, vai vender a sua mandioca, vai comprar outra coisa, né? A presa de água, que é a represa. As represas foram feitas pela Aracruz Celulose e hoje os mais antigos falam que é a presa de água, porque ela prende a água, né? O galho de estrada, o ajuntamento e o embarreio de casa, né? Quando você faz casa de barro, o batedor de roupa, o balseiro, o influído, que é aquele quando está boa a festa, ela está influída, né? O imprensado é uma categoria que eu vou retomar logo mais, né? Que é como eles caracterizam a situação atual hoje, né? Estar imprensado é estar sem horizonte. Você está imprensado pelos monocultivos de eucalipto para a produção de celulose, né? Você não tem horizonte, você não tem vizinho, né? Você tem dificuldade de contatar o seu vizinho que está muito longe, né? Você não tem espaço para fazer a festa, né? A pemba, a brincadeira, né? Pemba eram os rituais aí afro, né, brasileiros, os terreiros ainda são, né? A brincadeira são as brincadeiras que a gente chama folclóricas, né? Que tem uma série delas, a gente vai falar um pouquinho também. O suntar, que é o perceber, prestar atenção. O chegante é aquele que não é nativo, né? O nativo, que é o nativo e é a vegetação também. Está perrengue, o forte e o fraco, que tem mais ou menos condições de vida, né? Eu estou trazendo aqui, gente, para a gente ver que tentar, né, entrar um pouquinho nessa linguagem, né, entender um pouco esse olhar, né, que a linguagem ela faz um olhar em relação a esse ambiente, em relação às relações sociais, né, que as pessoas têm ali, né. Bom, e a grande parte dessas categorias aí, nativas, elas vão estampar um modo de viver, né, um modo de organizar a vida, né. Como eu falei, gado a grané e terra rola, o que é isso, né, Isso só era possibilitado porque os espaços eram apropriados de uso comum, na forma do uso comum. Você não tinha loja de propriedade privada, né? Então, cada um tinha o seu pedacinho da sua roça, utilizavam as matas e os rios conjuntamente, criavam gado também solto, né? E pescavam, caçavam, né? E esses espaços de uso comum são regidos pela lógica do direito costumeiro, né? Não é um direito do papel, a nossa legislação do branco, é um direito de normas que o grupo combina entre si, né? Vamos combinar como vai ser e nós nos regemos a forma desse uso, né? E aí eu chamo que
essa organização da vida, né, ela traz traços de uma campesinidade negra, né? Você tinha ali elementos, né, a vida ela é organizada no torno do tripé, a terra, a família e o trabalho, né? O objetivo da vida era o quê? Reproduzir a família sobre a terra, né? E com grau de autonomia, né? Era esse o objetivo. E aí, através desse trabalho, você produz existência, a morada da vida, né? E você reproduz a terra como patrimônio, né? E não como mercadoria. Tá? E para fazer esse trabalho, gente, o fundamento todo aí metodológico, né, foi a história oral, né? Foi o meu primeiro passo, né? Minha primeira preocupação foi ouvir o que as pessoas tinham para contar, né? Mesmo porque esses grupos são grupos que historicamente são invisibilizados, né, pela história oficial. As histórias indígenas e quilombolas não são contadas pelos próprios sujeitos, né, nos livros que circulam aí oficialmente, né? Então a ideia de você trabalhar com história oral é tirar essas histórias de vida desses povos da invisibilidade, né? Tornar visível a história. E só eles podem contar essa história. Nós não vivemos essa história, né? Então foi muita humildade, né? De abrir os ouvidos e fechar a boca e deixar falar e tentar perceber essa história, né? E esses grupos muito expropriados, sobretudo a partir, né, do processo de colonização, né? O processo de colonização invisibiliza o povo originário, né, indígena, os povos originários indígenas e os africanos também, que são arrancados de lá, né, para trazer para cá. E essas histórias não aparecem, né? O que vislumbra a história do colonizador, sempre, né? Aí o seu Domingos, o mesmo que contou pra gente que era um lugar bom, né? Ele fala lá, era um lugar bom, bom mesmo. Hoje, para quem viu isso aqui, né, e alcançou, tá vendo isso aqui agora, acabou. Acabou o nosso lugar, né? Então ele coloca o lugar do tempo da fartura e coloca o que aconteceu depois da entrada, né, dos plantios industriais de eucalipto para celulose. Esse espaço da afetividade foi rompido, né? Rompido, sim, intencionalmente rompido, né? Claro que tem resistências, mas muita coisa foi destruída, muita coisa foi dificultada para essas populações, né? Aí tem a história do correntão, né? Como que Aracruz chegou, que derrubou mata, aí são 2 depoimentos, eu não vou ler todos, né? Porque senão fica muito cansativo, tá? O seu Ledriano até compara, né? Quem não fugia igual aos negros, não conseguia fugir, ia pego. Ele está falando dos bichos, né? Quando o trator de esteira chegava derrubando a mata, né? Os bichos não conseguiam fugir, muitos eram esmagados, né? Embaixo do trator. 2 tratores de esteira, ali tem um elo lá do correntão, né? Que o seu Domingos guardou, né? Uma memória doída, né? E aí o seu Ledriano faz esse paralelo, né? Morria lá embaixo da máquina, quem conseguia fugir, fugia. Na época da escravidão, tinha alguns negros que conseguiam fugir. Eles tentavam capturar, alguns foi capturado, outros foi morto. Alguns conseguiu matar alguns daqueles perseguidores, né? Ele fala do conflito da época da escravidão, né? Seu Ledriano, o sogro dele que faleceu ano passado, São Astério, era um grande contador de história do sapê. E ele foi uma das poucas pessoas que falou sobre calhambolas, que desde a época da escravidão já existiam grupos calhambolas que se refugiavam nas matas do sapê do norte para fugir da escravidão, né? Ele morreu com 85 anos, então, e ele era tinha uma memória ótima, né? Então ele conta disso aí. Então eles fazem esse paralelo, né? Da época da escravidão, que fugia, a época que o trator de esteira entrou, né? Outra expropriação que eles sofreram, né? Aqui tem alguns gráficos, né, de uso da terra, né? A gente vê esse azulzinho claro, lavoura permanente, lavoura temporária, olha que grande o percentual de lavoura temporária. Pastagem, esses 2, esse roxo, matas naturais, matas plantadas, teoricamente que não é mata, né? Terras não utilizadas, né? Então, se a gente pegar o índice de mata, né, e de lavoura temporária, que era grande, lavoura temporária de alimento,
alimento, comida que camponês produz, né? Para a própria alimentação da família. Olha como vai caindo esses índices, né? Aqui é de 1950, 60, 70, 75, 85, 96. Isso aqui em estabelecimentos, tá, gente? Número de estabelecimentos. Em área, a coisa fica pior. Matas naturais, olha a área da mata natural aqui em 50. Em 96, aqui, ó. Olha a mata plantada. Aqui nem tinha em área. A área era muito pouca. Você tinha alguns estabelecimentos, mas com uma minúscula área, né? Depois da década de 70, olha como vai subindo a tal das chamadas aí, erroneamente pelo IBGE, de matas plantadas, né? Que são monocultivos, tá? É meio pra gente ter esse paralelo aí. São Mateus faz a mesma coisa, né? São Mateus só tem uma diferença, que aqui, olha aqui de novo. Lavoura temporária, matas plantadas, né? Lavoura permanente, que ainda se mantém, e a gente vê que São Mateus, a presença de assentamentos rurais é maior do que Constituição da Barra, né? Você tem ali o quilômetro 41, você tem uma grande expressividade de produção camponesa ainda na terra. Embora você tenha também o latifúndio, né, o agronegócio, mas você também tem uma ocupação em nível de estabelecimentos expressiva, né, em relação à lavoura temporária, tá? Agora, em área, matas naturais, olha, foi caindo, a pastagem foi crescendo, porque a gente também tem fazenda de pasto em São Mateus, né, não é só o eucalipto, e o pasto hoje também representa uma forte resistência ao processo de titulação dos territórios quilombolas, né? O movimento Paz no Campo é formado por grandes fazendeiros, sobretudo de pastagem, né? Macadâmia também, monocultura, coco, mas a pastagem também, né? Então tem uma presença significativa, tá? E as tais, as matas plantadas, crescendo também, né? Bom, isso aqui é a concentração de terra. Os pequenos estabelecimentos que são esse roxinho, olha, foram decaindo, né? Isso aqui em estabelecimento. Aqui em área, né? Os pequenos em áreas quase sumiram, né? E os de 10 mil hectares e mais cresceram bastante. E esse amarelinho que desponta de 100 a menos de 1.000 hectares. Tá? Também foram caindo, dando lugar a esses maiores aí, que são os latifúndios, né, monoculturas. São Mateus, não muito diferente, né? De 10 a menos de 100 foram caindo, e de 10 mil hectares e mais foram crescendo também. Mostra o processo de concentração fundiária aí. Bom, aqui estão dois mapas de linharinho, né? Da entrada do eucalipto em 70, a documentação do IDAF. O IDAF tem um acervo fantástico dessa época lá. Eu acho que quem tem interesse em fazer pesquisa, tentar fuçar esse arquivo, né? Nós conseguimos esses documentos, por causa do trabalho do INCRA, de reconhecimento de territórios, né? Eu participei do trabalho em Linharinho e São Domingos, Santana, né? E eles têm levantamentos de fotos aéreas, né? De 70 a 71, todas as fotos aéreas dessa região e a delimitação das propriedades com o nome do proprietário e cadeia dominial dessa terra. Então o próprio IDAF atesta que várias terras que hoje se encontram na mão da Aracruz têm problemas de documentação na cadeia dominial. Isso é um documento precioso, a gente conseguiu copiar algumas coisas na época do trabalho do INCRA, né? Mas a gente precisa resgatar isso, essa documentação tem que ser pública. Porque eles levantam os registros de documento, né? Certidão tal, registrada no cartório tal, livro tal. E isso é uma ferramenta para a gente provar que essa apropriação de terra foi feita de forma indevida, tá? Por quê? Primeiro, eram terras de uso comum, de comunidades quilombolas, né? Da mesma forma que eles entraram no território indígena Tupiniquim-Guarani, né? Quase na mesma época. Eram terras que não tinham documento, mas tinham formas de uso, né, ancestrais, seculares, né? E terra devoluta, gente, quando o Estado chegou aqui, se interessou em se apropriar dessa terra que já vinha sendo utilizada de forma comum por esses povos, o Estado chega e fala, é devoluta essa terra. Sendo devoluta, eu posso negociar com quem eu quiser. Sendo devoluta, é do Estado, né?
Porém, o que dizia a lei? Terras devolutas, você só pode fazer requerimentos até 10 alqueires. São pequenas porções, pequenos sítios para poceiros, né? Um camponês que quisesse ter a sua terra, ia lá requerir esse pedacinho e tudo bem, tinha um título de posse. O que a empresa fez? Primeiro, ela colocou vários laranjas dela para requerer vários pedacinhos, né? Isso com acordos também com os cartórios, né? Colocou nome de pessoas das comunidades, como se estivesse vendendo terra para elas. A gente vai na família perguntar, a família fala, não, a minha avó nunca vendeu terra para a empresa, né? Então tem muito, assim, vários, né? A Dona Aurora de Olinda da Conceição vendeu 2 pedaços de terra, um registrado no cartório de Conceição da Barra, o outro em São Mateus. E a família da Dona Aurora fala, minha avó nunca vendeu terra para ela, né? Então tem muito problema na documentação dessa terra. Tá? Não é à toa que quando a gente publicou esse relatório de identificação de Linharinho, alegando isso, trazendo a cadeia dominial dessa terra, a Aracruz tentou questionar no INCRA o relatório, não conseguiu, foi rebatido pela Procuradoria do INCRA e ela apelou para a Justiça. Hoje o processo de Linharinho está no Supremo Tribunal Federal. Né? Ela apelou aqui no Espírito Santo na Justiça, não conseguiu, foi para o Rio de Janeiro, conseguiu ganhar e agora está em Brasília. Tá? Porque ela não consegue provar o contrário do que a gente provou no relatório, né? Que existe muito problema nessa terra dela. Tá? Eu queria mostrar mais alguma coisa, posso? Rápido. Aqui. Isso aqui não dá pra... Bom, mas eu vou pôr pra ilustrar. Isso aqui é uma das cadeias dominiais que a gente levantou referente à Fazenda Sapê do Norte. Olha só o nome que ela cria para a maior porção de terra contígua dela no Sapê do Norte, né? O Sapê era um nome originário, nativo, né, das comunidades, e ela registrou no IDAF com esse nome a maior fazenda dela, aí, 84.317.630 metros quadrados. E aqui, gente, a gente vai colocando aí todas as... Se a gente for somar essas terras todas que estão aqui, desses laranjas, não dá esse total. Então, quando você passar, por exemplo, da Brasil Leste, agroflorestal, para Vera Cruz, já tinha um acréscimo. Da Vera Cruz para Aracruz, outro acréscimo, né? Então, esse aqui é um documento também baseado nessa documentação do IDAF, né? E várias terras que estão registradas com esse nome, o próprio IDAF atesta que não tinha documentação, né? Não tinha falta de documentação na cadeia dominial, tá? E o Estado como pai do projeto, né? O Estado criando todas as facilidades para que se estabelecesse esse projeto, um mega projeto de produção de celulose, né? O Estado em rede com os cartórios, né? Registrando isso como se fosse legal. Hoje ela afirma pra gente o quê? Não, eu tenho toda a documentação da terra. Tem mesmo. Mas as falcatruas que aconteceram nesse meio termo aqui, né? Foram enormes, né? Então você tem que ir lá atrás, tem que vasculhar lá atrás para chegar nos buracos, né? O imprensamento é uma realidade que fica lado a lado com as pessoas, são 2 crianças indo para a escola, né? O eucalipto chega no quintal das casas, as pessoas não têm ar para respirar, não tem vento, né? O veneno que você joga no eucalipto vai direto para as casas, direto para as roças familiares, direto para os cursos d'água. A gente tem um grande índice de contaminação de pessoas, tem famílias inteiras cegas no Sapê do Norte em decorrência de água contaminada que beberam, né? A família Florentino mesmo, do seu Coxi, dos mais velhos às crianças, todos têm problema de visão. Seu Coxi morreu cego, a esposa está cega e 4 filhos cegos, e eles falam que é por causa da água que eles beberam de veneno, né? Aqui é uma nascente no território de Linharinho, esse aflorou, né? Porque choveu muito em 2001, então o lençol aflorou, deu pra gente flagrar várias dessas, né? Existem milhares dessas no meio do monocultivo, né? Aí isso aqui é um afluente do Córrego de São Domingos, aqui tinha um morador de São Domingos,
né, dizendo. Tinha muita água, tinha muito, era muito fundo. A correnteza, você vê que era tão forte que o canal do rio era limpo. Porque a água tinha força de limpar, mas depois foi acabando a água, né, e o rio foi aterrando. E hoje o São Domingos é todo aterrado. Qualquer criança entra dentro dele e anda. Porque plantaram eucalipto nas nascentes dos córregos, tudo, né? Então a gente vê que todo esse saber, eles têm. Né? A gente vai lá olhar, a gente vai fazer a nossa, contribuir, dialogar com a nossa análise, mas eles relatam todo esse processo de degradação. Presente de todos, convite do laboratório, né? É importante que os nossos trabalhos científicos e acadêmicos saiam da caixa, né? E circulem. Eu acho, né? Então não conseguimos ainda, né? Aprimorar isso, né? Claro, e eles têm uma reserva de mão de obra muito barata, né? Eles expropriaram a maioria das pessoas que viviam aí, quase todos, né? Expropriados, todos desempregados, todos sem terra, né? Então, dispensa um, morre, já tem vários outros para entrar na lista. Né? E aí, o que resta, né, de atividade hoje para essas pessoas? É trabalhar com o resto do eucalipto, que não é utilizado para a produção de celulose. Eles tiveram um tempo que estavam fazendo carvão vegetal, vendendo para siderurgias, né, mais aqui de Vitória e sul do Espírito Santo. Hoje eles vendem lenha para olarias do Rio de Janeiro. Né? É um trabalho muito ruim, péssimas condições. Eles tiveram que brigar muito para conseguir pegar o resto da empresa. Né? A empresa perseguiu, muitos foram presos. Essa semana, mais de 30 pessoas foram presas porque estavam pegando lenha para vender. Foram presas, apanharam na cara. Né, levaram pessoas de mais de 80 anos para prender em São Mateus. Eu não obtive ainda notícia, você sabe, Aldo, se já foram soltos? Então, foi muito ruim, porque eles até criaram uma associação para conseguir fazer um contrato com a empresa para poder usar esse eucalipto, né? Em 2003 eles criaram a PAUCB. E aí começaram a pegar, mas o que aconteceu? A empresa vai aproveitando a matéria-prima cada vez mais, as máquinas que ela usa, ela não deixa nada, só está ficando folha no campo. E isso inviabiliza a atividade deles, é isso que ela quer. Quanto menor condições eles tiverem de permanecer na terra e forem migrando, como vários outros, centenas de famílias migraram nos anos 70, né, é melhor para ela. Né? E eles vivem dessa cata aí de madeira, na época do carvão, muito degradante, né? As pessoas ficam uma semana inteira no forno, na boca do forno, põe madeira, tem que ficar monitorando noite e dia sem parar, sereno na cabeça, friagem, né? Sem falar a coisa quente do carvão. E aí, só por um contraponto, que eu já vou acabar, senão, né? Aqui são algumas dessas figuras, esses sábios, né? Os velhos, pessoas de mais de 60, 70, 80 anos, né? Que resistem e são os que guardam a memória aí forte, né? Um sítio, relação com a água deles, né? É muito forte. A mandioca, né, que ainda é o forte, foi uma coisa lá da época da escravidão, eles aprenderam a manejar a mandioca e ainda continuam manejando, né, base da alimentação, a colheita da mandioca, os quitungos, né, ou cozinhas de farinha, aqui são as madeiras aí da floresta, né, que você construía toda a estrutura, né, ali estão fazendo beiju, outra casa de farinha, lá no Linharinho, fazendo beiju. Os cultivos temporários, a mandioca se destaca, né, muito em relação aos outros, olha, pimenta, milho, melancia, mandioca, horta, feijões, cana, batata, amendoim, aipim e abóbora. Mandioca, ela, né, ela é a mais... E aqui, olha só, 19 tipos de mandioca, eles tinham mais até, isso é maravilhoso, né, uma diversidade que é oriunda também dos saberes, né, de você experimentar, né? Mistura uma mandiba com a outra, faz uma, né, uma estaca, né, esterquia, não sei como é que faz, mistura e vai desenvolvendo outros tipos. Aí você vai perguntando, mas qual a diferença? Uma dá mais forma para fazer beiju,
Uma é mais rápida, a outra aguenta seca, a outra é que nem aipim, a outra fica mais tempo na terra. Cada uma dessas tinha uma característica. Só que em função da perda de terra, hoje eles plantam só as mais rápidas. Porque as que ficavam 3 anos guardadas na terra, não pode mais. Porque a mesma terra você tem que usar constantemente para produzir alimento. Né? Então eles estão perdendo até variedades dessas mandiocas mais antigas, porque não tem como plantar. Né? Tem que plantar a mandioca, já tirar a mandioca, já plantar outra coisa, né? A terra não tem descanso. Né? E aipim foram 6 tipos. Né? E a gente conseguiu também levantar hoje 120 carros de farinha no São Pedro do Norte. Né? Isso é a resistência, né, gente? Apesar de tanto massacre, as pessoas estão lá, né? E se reproduzindo no seu modo de vida, né? Os quintais, outro quintal. Essa aqui são as frutas, né? Aí a manga, a jaca, o coco e a banana se destacam, né? Em todos os quintais tem, né? Animal de criação é a galinha, que tem mais, porque galinha demanda menos espaço, né? Galinha se cria solta, faz um galinheirozinho. O gado bem pouco, né? Bem poucos tem gado. Aqui as casas, né? O estuque, a madeira, a pedra, o cipó. As casas tradicionais nem eram assim, tinham casas feitas de palha tradicionalmente, bem antigas. E às vezes cobertas de barro, que é o estuque, que eles chamam, e cobertas de palha. Né? Eram as casas tradicionais deles. Tiravam o barro amarelo, que é o barro que dá muita liga, um barro dentro, né? E aí você faz a armação, a madeira, você faz uma armação de vareto amarrado com cipó e você joga o barro. E quando você faz um barreiro de casa, você chama um ajuntamento, que a gente conhece também como mutirão, mas eles chamam ajuntamento, né? Então chama os vizinhos todos, os parentes, faz o embarreio da casa, todo mundo ajuda, amassa barro, vai tirar o barro, fica o dia inteiro barreando a casa, né? E o dono da casa dá comida. Começa a comida e depois no final tem a festa. E isso acontecia mais, hoje é muito raro de acontecer, né? As pessoas não têm nem como promover uma festa dessa. Mas isso é também uma forma da gente perceber os laços de solidariedade que existiam entre eles, né? Você também tinha ajuntamento para derrubar uma clareira na